Gente, vamos para o nosso quadro, então, falando um pouquinho sobre saúde bucal. Uniodonto no programa Piracicaba Agora. Deixa eu dar boa noite aqui para os nossos convidados. Conosco, Dr. Robert Carvalho da Silva, cirurgião dentista. Muito boa noite, obrigado pela presença, Robert. Boa noite, doutor. Obrigado, um prazer estar aqui, contribuindo com algumas informações relevantes da odontologia para a população de forma geral. Muito obrigado. E conosco também o Fábio Rufino, ele que é farmacêutico e representante da O2 Centro Hiperbárico de Piracicaba. Fábio, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Olá, Neto, boa noite. Obrigado também, Maria, Boa pela presença aqui, pela oportunidade de estar hoje aqui falando um pouco sobre a hiperbárica aqui em Piracicaba. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. E olha, você participa conosco, nosso WhatsApp é o 991411048 ou pelo telefone 2534-1234. A palavra é grande, assim como o resultado também, né? Vamos falar sobre isso. Então, o tema é oxigenoterapia hiperbárica na odontologia. Claro que o Neodonto propôs, né, e trouxe os dois profissionais para a gente conversar com você de casa e saber um pouco mais sobre isso. E claro que a gente vai falar, você que é assistido pela Uniodonto, você pode usar também essa tecnologia aí para a sua saúde. Vamos começar primeiro com o Fábio. Fábio, eu queria que você explicasse um pouquinho, falar um pouquinho da H2 Centro Hiperbárico, né? Qual é a atuação dela? Quanto tempo vocês atuam aqui na nossa cidade? E qual é essa atuação junto, né? Tanto a odontologia, mas eu sei também que a atuação ela se estende também para a medicina em geral, né? Por gentileza. Então, Neto, nós somos de Franca, né? Nós estamos lá em Franca já há mais de 15 anos, né? Que é a nossa matriz. E aqui em Piracicaba, a nossa filial está aqui há 13 anos, né? Maravilha. Nós ficamos aí próximo à prefeitura, né? E a gente presta a toda a população aí que necessita desse tratamento, a oxigenoterapia hiperbárica, né, que é um tratamento de cicatrização de feridas ou de ferimento. Então, tudo que se diz respeito a feridas, né, seja de fundo aí de uma doença diabética, de uma doença vascular, aplicado também à odontologia, na área esportiva. Então, a gente tem a aplicação dessa terapia, não digo inovadora, né, mas uma terapia muito especializada para o tratamento de feridas, ou seja, de cicatrização. Então, é uma terapia que acelera muito a recuperação do paciente no que diz respeito à cicatrização de feridas. Fábio, você sabe que o primeiro contato que eu tive, né, foi em alguns programas de TV, um programa norte-americano falando sobre isso, né, sobre o trato que é feito na recuperação, que é muito comum e é muito usado nos Estados Unidos, né? Mas lá nos Estados Unidos custa muito caro. Eu lembro que na época eu vi, né, essa reportagem, eu falei, puxa vida, é caro, né? E aqui no Brasil já não é assim, quer dizer, essa possibilidade, ela foi ampliada aí por conta até das parcerias, né? Como é o caso da Uniodonto. É isso mesmo, quer dizer, o valor é muito acessível, o resultado é excelente, né? O custo realmente é um pouco elevado, né? Fora, eu creio que ainda mais, mas no Brasil também tem um custo um pouco elevado por conta da infraestrutura que é necessária para se manter uma clínica dessa. Em todo o Brasil, nós temos em torno de 120 clínicas, né, que oferecem serviço de hiperbárica aqui no Brasil. Então, nós ainda temos estados brasileiros que ainda não têm hiperbárica. Imagino, né? Né? É pouca quantidade pelo Sim, território brasileiro, né? Isso, sem dúvida. Mas é uma terapia que é considerada de alto custo, mas também não quer dizer que ela não seja acessível, pelo contrário. Exato. Ela é acessível sim, né? Os resultados dela são fantásticos em termos de resultados, assim, em termos de cicatrização, aceleração no processo, é muito bom mesmo. Pacientes que são portadores de uma ferida há mais de 15 anos, 20 anos, consegue, sei lá, de repente, em 30 sessões, 60 sessões de hiperbárica, ter um resultado muito satisfatório. Então, um sofrimento de 15 anos de um paciente reduzido em 30 ou 60 dias de tratamento. Estamos com as imagens de dentro. Vamos lá, Lucas, por gentileza, as imagens de dentro do maquinário para a gente conhecer. Ó, vocês estão vendo agora o equipamento que é usado. Fábio, você pode explicar um pouco para nós? É como se fosse uma cápsula, é isso? Isso, ela lembra uma cápsula. Essa seria a nossa câmera monoplace ou monopaciente. Então,
O paciente que faz a terapia nessa câmara é uma terapia individualizada, de 1h30, 90 minutos o tempo de duração da terapia. O paciente entra dentro dessa câmara, ela é fechada e pressurizada com 2 atmosferas, o equivalente a 14 metros de profundidade do mar. Então, como se a pessoa estivesse mergulhando no mar, isso, a mesma pressão. Isso. E aí que acontece o tratamento, quer dizer, uma pressão diferenciada da nossa, que nós estamos aqui, e aí que acelera, por exemplo, metabolismo. Olha só. Isso. Aí o paciente recebe o oxigênio puro, medicinal 100%, dentro dessa câmara e vai respirar um oxigênio 100% puro, medicinal ali, né, durante 1h30. Sob essa pressão que ele está submetido, ele consegue ter absorver esse oxigênio em torno de 98%, 99%, o que vai circular tendo efeito sistêmico dentro do paciente. Então, quer dizer, a circulação, ele vai ficar durante 1h30, isso vai passar por todo o corpo desse paciente, dessa pessoa. Do sangue, através isso. do sangue. Através do sangue até a ferida e cicatrizando de dentro para fora a ferida do paciente. Além disso, também tem efeito bactericida e fungicida, olha só, né, oxigênio. Sim. E também vai potencializar também os efeitos também dos antibióticos que o paciente esteja usando. Perfeito. Então são três pilares, né? Perfeito. Potencializa os efeitos dos medicamentos, né? Cicatriza de dentro para fora e tem um efeito fungicida também bactericida. Nós estamos ao vivo, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, hoje recebendo aqui o Fábio Rufino, do qual nós estamos conversando, né? Representando aí a empresa O2, Centro Hiperbárico de Piracicaba, representando, né, esse tratamento muito interessante. Estão acompanhando as imagens internas e o equipamento que é usado. Agora, Fábio, até para a gente entender, a pessoa, ela fica no tratamento, dentro dessa cápsula, durante 1h30, mais ou menos, é isso? Isso, durante 1h30. O tratamento é contínuo, tá, né? Então, quantas sessões são necessárias? Então, depende muito do estágio da patologia do paciente, né? Do ferimento do paciente. De acordo com o ferimento, o médico vai prescrever, o médico ou dentista vai prescrever o número de sessões estimadas, né? Para poder atingir o resultado final. Perfeito. Eu estou vendo atrás uma outra, aqui, essa daí, por exemplo. Essa também é uma... Essa é a nossa câmara multiplace ou multipaciente. Olha só. O interior da câmara, ela acomoda até 14 pacientes sentados. Puxa vida, olha! Né? É uma câmara coletiva, né? No interior dela aí cabe 14 pacientes, mais um guia da enfermagem que acompanha toda a sessão. Que fica em loco ali dentro também. Acompanhando toda a sessão. Perfeito. Caso o paciente tenha algum desconforto, algum tipo de intercorrência, a enfermagem consegue atender esse paciente. E no fundo dessa câmara nós temos uma outra anticâmara, menor, pequena. Caso o paciente seja preciso remover o paciente dentro da câmara para fora para atendê-lo, então a gente consegue pressurizar a anticâmara ao fundo, remove esse paciente sem comprometer a qualidade da sessão dos demais pacientes que estão em sessão e atende o paciente do lado de fora, caso seja necessário. Ô Fábio, quando a pessoa começa o tratamento, então as pessoas estão ali, elas entram no tratamento durante 1h30, sim, há uma pressurização, né, desse equipamento, e a pessoa fica ali, ela não sente nada de diferente? O que ela sente, o que ela pode sentir no início da pressurização da câmera é aquela pressão de andar de avião. Perfeito. Ou de subir a serra. A gente faz algumas manobras para que ele possa ter um conforto maior, sair desse momento. O corpo vai adaptando. É porque questão de minutos, se adapta. Porque a pressurização ela é feita aos poucos, até o paciente se acostumar com o ambiente novo ali de pressurização, né? Então, depois que pressurizou, nessa câmera que está passando aí na multipaciente, o paciente recebe uma máscara de oxigênio, como está pendurada ali, como se lembra muito uma máscara de inalação, né? Perfeito. Aí ele coloca essa máscara e durante 1h30 ele vai receber esse oxigênio, através dessa máscara ele vai respirar por ela. Que legal. A diferença entre a multi e a mono é que a multi, o paciente vai respirar o oxigênio pela máscara, né? Tá. E na mono, por ser uma câmera menor, um ambiente menor... É o ambiente inteiro com oxigênio. Isso mesmo. Essa que é a diferença entre uma e outra. Quando surgiu isso, Fábio? Porque eu acho tão interessante. A gente vê a medicina evoluindo, né? E o Robert vai falar também sobre isso na aplicação na área odontológica. Mas quando surgiu isso, assim, através... onde nasceu, onde descobriram essa possibilidade, né? E os efeitos benéficos que tem um tratamento como esse? Quando surgiu? Eu vou deixar o Dr. Robert falar sobre esse assunto, né? Sobre a história, o início dela. Acho que ele vai ter condições de falar com mais propriedade, né? Sim, sim. Mas não é muito tempo, não. É questão de alguns anos, né, Dr. Robert? Boa noite, Robert. Tudo bem? Boa noite, obrigado. Na verdade, a câmara hiperbárica já é utilizada já há muitos anos, na verdade. Né? Mas assim, o conhecimento
do benefício da câmara hiperbárica já data de vários e vários anos, né? Mais de 100 anos. Olha só. Né? Só que era inicialmente utilizado para pacientes ou mergulhadores, né? Que descomprimiam muito rápido. Faziam mercúrio, tinha que ficar um tempo na câmera para descomprimir. Exatamente, para resolver a questão gasosa, né? De subir muito rápido. Sim. Então eles perceberam que esse tipo de alternativa resolvia, né? Esse era o tratamento específico para essa condição, né? Porém, rapidamente também, eles começaram a perceber os outros benefícios relacionados a essa oxigenoterapia hiperbárica, né? Então, só para ficar bem claro para a população, né? O tratamento hiperbárico, a câmara hiperbárica, nada mais é do que entrar num ambiente pressurizado com o uso do oxigênio puro. Né? Então, nesse ambiente que a gente está aqui, a gente está em uma atmosfera, né? Mais ou menos no nível do mar, que é a pressão atmosférica necessária, ideal, para que a gente possa inalar o oxigênio, né? Por uma diferença de concentração, né? Então é mais concentrado para o menos concentrado. Essa pressão de uma atmosfera é suficiente para que a gente possa inalar o oxigênio que vai para os nossos pulmões, e a pressão do pulmão vai ser maior do que nas células e no tecido. Sim. Então essa maior pressão de oxigênio que está no pulmão vai ser dissipada para todo o nosso organismo, né? E com a quantidade de oxigênio normal, vamos dizer assim. Entretanto, quando a gente entra na câmara hiperbárica, portanto, um ambiente pressurizado, né? O Fábio falou aí, em torno de 2 atmosferas, né? Ou acima de 1,4 atmosferas, podendo chegar até 3, dependendo da aplicação médica específica, né? Com o oxigênio puro, o paciente, na verdade, vai respirar, vai ter a respiração, as hemácias, né? Vão captar muito mais oxigênio por parte do paciente, mas mais do que isso, o oxigênio sob pressão, ele vai ser difundido no plasma sanguíneo, e aí que está a mágica. Olha só. Né? Então, o oxigênio ele vai ser dissolvido, vamos dizer assim, na parte líquida do sangue, né? E isso vai aumentar muito, portanto, o aporte de oxigênio para as células de uma forma geral. E aumentando o oxigênio de forma imediata para a célula, para o corpo como um todo, né? Melhora a atividade celular de todos os aspectos do paciente. Então é um efeito importante. Então, o aumento da otimização do uso do oxigênio por parte da célula de uma forma geral. Existe também uma vasoconstricção, ou seja, os vasos sanguíneos ficam um pouquinho mais fechadinhos por causa da pressão, né, imposta pelo plasma, né, o líquido do sangue que vai fazer isso aqui, né, com o vaso sanguíneo, que vai diminuir o edema. Então, os pacientes que têm edema são bem beneficiados por essa condição, né? Além do aspecto então, o oxigênio chegando numa ferida que está infectada, por exemplo, a gente sabe que a grande parte dessas feridas tem bactérias anaeróbias, né, que prosperam na ausência de oxigênio. Portanto, chegando o oxigênio nessa região, vai ter um efeito antimicrobiano importante. E esse é o efeito direto e imediato, né, da câmara hiperbárica, né, que é muito bem indicado para esses pacientes que têm essas feridas, né, que foram bem descritas aqui, né? Então, esse seria a primeira indicação, né, vamos dizer assim, dos pacientes que têm essas feridas de difícil cicatrização. Estamos ao vivo no programa Piracicaba agora. Aí vocês estão acompanhando as imagens, o doutor Robert participando conosco, assim também como o Fábio, né, Rufino, que pertence à empresa do qual disponibiliza essa tecnologia. Tem participação da população? Pois não, Maria? Sim, você também pode já mandar a sua pergunta, tá? O pessoal está comentando, né, que é um procedimento que muita gente não conhece, né? Para nós aqui eu também nunca tinha ouvido falar, tô achando super interessante, já vou mostrar o pessoal comentando, né, que está conhecendo aqui agora com vocês no programa, né? A Laura está fazendo uma pergunta um pouco específica, né? Claro que a gente sabe que cada caso é um caso, né, Fábio e Robert, mas se vocês puderem, né, comentar alguma coisa, ela dá boa noite, me chamo Laura. É indicado esse tratamento para quem tem câncer na garganta? Na verdade, a hiperbárica para os tipos de câncer tem indicação, porém, alguns quimioterápicos são contraindicados, porque como o quimioterápico vai tratar as células cancerígenas,
mas também tem um efeito colateral que é grande. Então, no caso, a hiperbárica ela pode até potencializar o efeito quimioterápico ao ponto de debilitar mais o teu paciente. Então, sim, é indicado em alguns casos. Nós temos, acho que, 2 quimioterápicos que nós não indicamos que faça a hiperbárica com o paciente que faz o uso dele. Certo. Mas, de um modo geral, desde que o paciente tenha uma condição de ferida aberta e esteja fazendo uso de um quimioterápico, e esse quimioterápico ele não é contraindicado passar pela hiperbárica, a gente tem indicação, sim, de fazer a hiperbárica. Perfeito. Ô Robert, você estava falando um pouquinho, né, sobre a aplicação aos seus pacientes, né? Queria que você pudesse ser um pouco mais específico no sentido assim, o paciente que necessita de uma recuperação após uma cirurgia, né? É indicado quantas sessões? Como é que você calcula isso? Isso é indicado antes também. Acho que é legal a gente falar, porque o preparo também para a operação, essa tecnologia também ajuda. Então, como eu estava falando, né, do efeito imediato do gás, né, do oxigênio no paciente. Mas tem um efeito, né, tardio relacionado às sessões que são feitas continuamente, né? O Fábio falou 30 sessões, 60 sessões, 90, dependendo da situação clínica. Sim. Porém, é importante que eu explique isso para explicar também por que eu uso, né, por que eu indico a cama hiperbárica para alguns dos meus pacientes relacionados a esse efeito tardio. Porque quando a gente tem esse aumento de oxigênio, né, no plasma, né, quando você sai da cama hiperbárica, esse oxigênio, sob pressão, ele vai sendo dissipado também. Isso cria no paciente como se fosse um efeito de hipóxia, ou seja, a ausência de oxigênio. Só que o paciente não tem ausência de oxigênio. O cérebro entende, né, que estava muito oxigenado e aí baixa para o normal. Então essa diminuição, essa variação do alto para o normal, o organismo entende como uma hipóxia temporária. E por conta dessa hipóxia temporária, né, cria-se um efeito altamente positivo, né, que é, né, o aumento significativo da liberação de células-tronco, que são as células que promovem regeneração, né, aumento também, né, dos fatores de crescimento, que são proteínas que norteiam ali todo o processo cicatricial, e o aumento do número de vasos sanguíneos, que é a chamada angiogênese. E tudo isso é altamente necessário no protocolo regenerativo de qualquer ordem, tá? Então, como que eu comecei, dito isto, né? Sim. Por que eu comecei a indicar, portanto, a câmara hiperbárica aos meus pacientes? Especificamente, eu trabalho muito com grandes reconstruções ósseas. Então, o paciente que, por exemplo, perdeu muito osso e não tem condição de fazer um implante, por exemplo, dentário, pela falta de suporte ósseo. A gente faz um enxerto ósseo. E esse enxerto ósseo, né, especialmente quando a gente quer ganhar osso no sentido vertical, não em espessura, mas em altura, é um procedimento que tem, infelizmente, uma alta taxa de complicação, de infecção ou até mesmo exposição, né, do bloco ósseo, daquele material regenerativo, porque a gengiva acaba abrindo, né? Então, pensando nos benefícios, né, que eu acabei de descrever, nesses efeitos tardios, né, da oxigenoterapia, a gente pensou assim, por que não, então, tratar ou minimizar o risco de complicações utilizando esse benefício, né, que é a oxigenoterapia hiperbárica. Foi por isso, então, que a gente começou a prescrever esse tratamento e, paralelamente a esse momento, eu comecei a perceber muito menos complicações nas minhas cirurgias, que realmente são muitas vezes grandes, esses procedimentos. Com relação, por isso que eu utilizo essa alternativa. Com relação ao protocolo, né, a sugestão dos médicos que assistem os pacientes, né, lá no centro hiperbárico, no O2, em torno de 3 sessões pré-operatórias para preparar o paciente imunologicamente, já ter um aporte de células-tronco, a angiogênese, e depois pelo menos 7 a 10 sessões no pós-operatório, que é justamente o momento mais crítico do nosso procedimento. Onde vai acontecer algum problema, normalmente acontece de forma precoce. Sim. Então, se a gente conseguir já criar um ambiente favorável para a cicatrização nesse momento,
provavelmente depois disso a coisa vai caminhar de maneira muito mais favorável. Ô Robert, você também é palestrante falando sobre essa sua experiência, né, enquanto é positivo para os seus pacientes. Claro que a Uniodonto, né, diante dessa tecnologia, fez uma ótima parceria, né, com a equipe da O2. E como é que está sendo levado isso aos seus colegas, né? Me parece assim, a sua experiência conta muito. É claro que todo o know-how da empresa sim, mas a sua experiência no trato com esses pacientes é fundamental para os seus colegas. Como é que está sendo feito isso? Assim? Como é que os profissionais da saúde bucal estão aderindo a esse tratamento? Olha, através de medidas como essa aqui agora, né? A gente está podendo falar sobre esse benefício em diferentes cenários, em diferentes ambientes, né? Então, eu como professor de odontologia, eu falo em vários eventos, vários congressos no Brasil e fora do Brasil, e eu estou sempre falando aquilo que pode me ajudar efetivamente para diminuir riscos e complicações. Então esse trabalho de formiguinha, né, de ficar falando nos diferentes eventos, vai causando também um pouquinho de, vamos dizer assim, as pessoas querem conhecer um pouquinho, né, sobre curiosidade dos próprios dentistas. E aqui em Piracicaba, né, o pessoal da Uniodonto me convidou para fazer algumas apresentações especificamente para o público da odontologia. Perfeito. Que pode se beneficiar disso, que são efetivamente os bucomaxilos, né, que fazem cirurgias de enxerto ósseo, cirurgias ortognáticas, né, das mais diferentes ordens, e os implantodontistas que fazem também, como eu, esses procedimentos de enxerto ósseo. Na odontologia, portanto, esses dois públicos vão ser especialmente beneficiados, né, pela câmara hiperbárica, e é isso que a O2 está tentando, né, levar também para os dentistas da Uniodonto. Agora, uma cooperativa, Fabio, tomar a frente, né, e trazer o professor que tem um resultado positivo para ser apresentado pela sua equipe e oferecer essa parceria, que é uma parceria entre O2 e os beneficiários da Uniodonto, isso é de suma importância, né? Quer dizer, é uma atitude visionária e benéfica, né, aos beneficiários. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa parceria entre a Uniodonto e a O2, por gentileza. O Centro Hiperbárico em Piracicaba, nós temos um programa de educação continuada para profissionais, né, da saúde de modo geral. Então, nós temos parcerias com várias faculdades, né, várias escolas técnicas, né, que possam utilizar o nosso espaço e também nossa estrutura para poder difundir essa informação tão importante que é a hiperbárica aqui em Piracicaba, em região. Então, o nosso intuito foi de fazer uma parceria muito forte, né, com a Uniodonto, né, através do presidente, o Dr. Cláudio, né? Ele fez para a gente essa abertura e nós conseguimos firmar uma parceria muito forte com ele, né, com a instituição. Então, todos os pacientes que são usuários associados da Uniodonto, eles conseguem uma condição especial, né, quando necessário usar o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica. Então, qualquer associado da Uniodonto que precise da hiperbárica, ele vai ser tratado de uma forma diferenciada conosco lá. Muito bom. Então, é uma parceria muito forte que nós criamos aí há pouco tempo, que eu creio que vai se alongar por muitos anos, né? É isso aí. A Uniodonto e Centro Hiperbárico de Piracicaba. Muito bom. Estamos ao vivo, você pode participar conosco, 991411048. Pois não, Maria. Participação agora do Maurício, está aqui assistindo, ele diz, Neto, pergunta se quem usa prótese dentário pode fazer essa terapia. No caso de tratamento, né? Pois não. Pode, sem nenhum problema. Nenhuma relação positiva ou negativa. Pode ser feito prótese, não vai interferir em nada no tratamento. Isso mesmo, doutor, não vai interferir. O que a gente recomenda é que antes da sessão iniciar, a gente tem um estojo já próprio, né? A gente pede para ele remover a prótese, né? Enquanto faz a terapia. Mas ele pode fazer, como o Dr. Robert disse, tranquilamente a sessão, sem nenhum problema. Doutor Robert, a gente percebe... Do metal, tá falando por causa do metal. Por causa do metal, né? Claro. Aí é procedimento que é feito... Assim como não pode usar correntinha... Sim. Nenhum tipo de tela, porque a pressão é muito grande, né? Então a pressão pode criar algum atrito e sair faísca de fogo lá dentro, daí pode causar uma explosão. Sim. Então a gente... Agora interessante que é indicado no tratamento bucomaxilar, por exemplo, né? Só que o benefício se estende para tudo, né? Isso é muito interessante. Não é somente você fazer, olha, é para isso que está sendo prescrito pelo profissional de odontologia, olha, para o tratamento, enfim. Só que o benefício é geral.
né? Como você falou da célula-tronco, enfim, e outros tantos benefícios que a pessoa vai estar sob o tratamento, né? Então, eu acho que são 4 grupos de pacientes que todos nós nos adequamos em um desses 4 grupos aí de pacientes. Tem o paciente que realmente precisa fazer o tratamento da câmara hiperbárica relacionado a essas feridas, né, de difícil cicatrização, pacientes às vezes que seriam levados a uma amputação, por exemplo, Olha só. certo? Que vão se beneficiar por esse efeito direto que eu acabei de falar, mas aquele efeito tardio que eu comentei pode ser muito bem visto para esses outros 3 grupos de pacientes. O primeiro grupo, né, desses 3 outros, medicina regenerativa. Então, todos os pacientes que fazem qualquer tipo de procedimento regenerativo, seja odontológico, ortopédico, né, a medicina regenerativa de uma maneira geral, né, na regeneração de todos os órgãos, pode ser muito bem utilizado por conta daquele efeito tardio que eu descrevi, né? Medicina esportiva. Então, hoje, muitos clubes de futebol que requer uma recuperação rápida. Não só a recuperação pós-treino ou pós-jogo, mas a preparação para as competições, porque melhora o aporte sanguíneo, né, e oxigênio do atleta, como se fosse, entre aspas, um doping, né, que aumenta a performance. Aliás, muitos atletas fazem isso. Do basquete, por exemplo, a citar 2, o LeBron James utiliza regularmente, né, do basquete. O Djokovic utiliza no tênis, né, pré e pós, né, competições para se recuperar. Então, um público muito bacana, né? Os caras que fazem essas cirurgias de joelho, por exemplo, na medicina esportiva, se beneficiam da recuperação muito mais rápida. E o outro grupo, que eu acho que todos nós podemos nos beneficiar, que é muito forte nos Estados Unidos e em Israel, por exemplo, que é a cultura do bem-estar, wellness, que eles falam lá nos Estados Unidos, né? Que são pessoas que fazem isso com o objetivo de, entre aspas, anti-aging, anti-envelhecimento, né? Que melhora tudo no organismo. Inclusive tem uns caminhões, não sei se isso procede, nessa matéria que eu estava vendo, existem uns caminhões preparados com esse equipamento que vão em loco. Já ouviu falar nisso, Fabio? São caminhões, são exatamente como você está vendo aí, só que eles vão em loco, vão nos grandes condomínios norte-americanos, onde as pessoas fazem o tratamento, quer dizer, vai em loco, vai equipamento em loco. É isso mesmo? É isso, existe essa forma de atender o público também através desses caminhões também, né? E muitos também, e muitos também optam também por comprar a câmera, né, e ter uma câmera em casa. Casa? A gente encontra aqui no Brasil diversos artistas, até nos jogadores aí, que tem uma dessa monoplace aí na sua casa, para poder atender a sua necessidade. Que interessante, que interessante. Ô Robert, tem uma participação, já vou falar já, mas eu estou lembrando aqui que antigamente as pessoas, quando tinham algum tipo de problema de ordem respiratória, os médicos prescreviam que elas fossem para os lugares onde a atmosfera mudasse, como Campos de Jordão, por exemplo. Agora está com tanto que lá tem eu não sei se ainda tem, um grande hospital de tratamento de respiração. Justamente por essa elevação da qualidade do ar, estamos falando que a câmara tem oxigênio puríssimo, e a pressão atmosférica também, né? É mais ou menos isso, só que agora a gente está com essas câmeras que seria uma overdose aí desse bem-estar, né, em pouco tempo, tratamento intensivo. Basicamente é isso para quem é um pouco mais antigo entender, né? Quer dizer, você vai estar durante 1h30 no tratamento, aí quantas sessões forem necessárias, com uma bem-estar para o seu corpo. É isso, né? Exatamente, né? E dependendo da indicação prescrita pelo médico, o pessoal da câmara hiperbárica, eles podem brincar, entre aspas, né, com a pressão específica, com o tempo, né, de oxigenação naquele paciente lá, de tal forma que pode aumentar ou diminuir esses efeitos dependendo do benefício terapêutico a qual está se determinando naquele momento. Muito bom. Participação, pois não, Maria. O pessoal tá gostando muito, viu? Assunto muito interessante, gente. O Jean tá passando por aqui dando boa noite. Muito legal o programa hoje. Fez uma foto sua lá, viu, ô Fábio? Vou mandar pra você postar essa foto aqui. Ele gostou da cápsula, viu? Super interessante mesmo, né? Formato, né? É o formato, né? Sim, e parabéns. Da cápsula. Olha que legal, gente. Muito bacana. E um detalhe importante é que essa cápsula que é individual, ela tem uma TV,
o Netflix ali. Opa! A gente pode assistir, né? Então, 1h30 passa. 1h30 passa que ele nem Passa, estava vendo, né? né? Tá Tranquilamente, ali. né? E na câmera maior, nós temos ali uma rádio, né? Aí só dá pra tocar música, ela não dá pra pôr tela, né? No interior da câmera. E o Leandro também está aqui dando um alô, ele diz que legal isso, gente, é realmente um assunto que chama atenção, impressiona, né? Nunca tinha ouvido falar desse serviço legal. em Piracicaba, muito interessante isso, top, alta tecnologia à nossa disposição. Muito bom. Parabéns. Fábio, é muito importante. A gente vai fazer um breve intervalo, continuo com os dois aqui, depois a gente vai destacar aí para você que tem a Uniodonto, como é que você faz para ter uso. E eu vou deixar uma pergunta já para o Fábio e para o Robert, né? Essa é a verdadeira medicina preventiva? Também? Vamos ver se é isso também, porque daí essa aplicação como está acontecendo aí em outros países, jogadores, né? Vamos entender se também pode ser enquadrado dessa maneira. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, voltamos já. Conquista, celebração, festa, reunião, comemoração, a cada encontro. Estamos juntos no sorriso dos nossos beneficiários em todos os instantes de felicidade. Sejam grandes ou pequenos momentos. Somos singulares. Temos sotaques e expressões diferentes, mas somos também a união de todas essas expressões em uma comunidade única e plural. Juntos realizamos sonhos, transformamos vidas e colocamos nosso maior talento a serviço do cuidado com as pessoas. Somos dentistas. Somos uma cooperativa de dentistas. E cuidar é o que fazemos de melhor. Uniodonto. Nosso sorriso é único. Voltamos com o programa Piracicaba agora, conosco o Robert Carvalho, ele que é cirurgião dentista, também conosco aqui o Fábio Rufino, que é farmacêutico e representante da O2 aqui na cidade de Piracicaba. Dá para ser preventivo também? Quer dizer, pensando na medicina preventiva, né, no bem-estar, nos exercícios, de repente eu vou estar fazendo essa sessão, pode ser preventiva? Vou pedir para vocês responderem. Com certeza, absolutamente sim, né? Preventivo, porque vai melhorar todas as funções celulares do seu corpo e vai diminuir, né, os efeitos, né, da oxidação, né, do nosso dia a dia, né, o estresse, né, que a gente tem, isso é diminuído seguramente, portanto pode ser considerado sim medicina preventiva. Muito bom. Acaba também acelerando o metabolismo, né, doutor? No modo geral, né? Acelera o metabolismo e a performance da pessoa, sem dúvida, vai melhorar muito. Vai melhorar muito. Você Muito falou mesmo. também no caso de cirurgia plástica, também muito aplicado, né? Cirurgiões plásticos aí estão indicando para os seus pacientes. Isso, tanto com o protocolo que o Dr. Robert acabou de falar também, né? De 3 sessões no pré-operatório, preparando o tecido para ser operado, né? E depois de mais 7 sessões no pós-operatório imediato e daí para frente, né? Com mais 7 sessões. Totalizando em torno de umas 10 sessões, lógico, a critério médico, o médico vai estar avaliando se mais ou menos sessões, mas a média seriam 10 sessões. Cirurgia plástica, os resultados são muito bons em termos de recuperação rápida do paciente. Quem passa por uma cirurgia plástica sabe, né, o quanto é difícil a recuperação, né, do paciente voltar à atividade normal. Então, com a hiperbárica é muito acelerado essa recuperação do paciente. Muito bom. Eu vou retomar então a parceria com a Uniodonto, então, junto aí com o O2 Centro Hiperbárico. Como é que a pessoa que é o beneficiário da Uniodonto, ela pode fazer o uso, né? Claro, com a indicação, mas como é que seria o trâmite aí dessa pessoa para ir até a O2? Neto, sempre com a indicação médica, né, ou odontológica, né, primeiro, né, e ele pode entrar em contato conosco por telefone, pelo WhatsApp também, e agendar conosco para a gente iniciar, fazer uma consulta inicial e iniciar a terapia. As condições que ele apresente o documento que ele é associado da Uniodonto e a gente consegue conceder a ele condições especiais para o tratamento de hiperbárica conosco lá. Então é muito simples, é só ser associado, apresentar um documento que ele é associado da Uniodonto, que tem conosco essa parceria, e ele já consegue usufruir dos benefícios da oxigenoterapia hiperbárica. Muito bom. Parabéns, Uniodonto. Muito bom. Robert, muito obrigado pela sua presença. Parabéns aí pela profissão. Parabéns também, além, né, de ser
o doutor aí que trata, recupera e ajuda, né? Centenas e centenas de pessoas, você também propaga ensinando, através de ser professor, tanto aqui fora, aqui dentro do nosso país como fora. Muito obrigado por esse tempo aqui para a gente conversar um pouquinho e trazer essa educação para a população. Obrigado. Viu? Eu que agradeço e estou aberto para outros convites, caso seja necessário meu retorno. Vai ser um maior prazer estar aqui de volta. Obrigado. Perfeito. Olha, só para registrar, a Beth ficou empolgadíssima com essa tecnologia, viu? Impressionante a tecnologia, maravilha. Já quero ficar uns dias dentro da casa. Vocês falaram que pode rejuvenescer e melhorar a saúde. O pessoal já quer ficar 1h30 já. Vou passar as férias ali. Ainda mais que tem filme lá dentro, não é? Que maravilha. Fabio, muito obrigado, parabéns, abraço a toda a equipe da O2 Centro Hiperbárico. Muito obrigado pela sua presença aqui também, viu? Valeu, obrigado. Você acompanhou o quadro da Uniodonto no programa Piracicaba Agora.